Nós estamos estudando aí o texto de 1 Pedro, e eu quero convidar você para abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1. Hoje nós vamos ver os versículos 24 até o capítulo 2, versículo 3. Nós já estudamos aqui duas lições sobre o texto, começando do verso 22. Primeiro, é o comportamento do peregrino durante a sua jornada aqui neste mundo. E esse comportamento nosso, ele deve ser de acordo com os requisitos de Deus, não conforme a nossa vontade, não conforme o padrão do mundo. Paulo fala lá em Romanos 12, 1 e 2, não se conformem, não tomem a forma deste mundo, mas se transformem pela renovação da mente de vocês. Porque assim como nós pensamos, no provérbio 23, verso 7, diz que assim como nós pensamos, nós somos. Então nós temos que cuidar do nosso pensamento. Provérbios 4, 23 fala assim: cuida do teu coração. A ideia do judeu, do israelita, é que o centro dos nossos sentimentos é o coração. E nós também pensamos assim, mas o coração nós sabemos que ele não pensa. Quem pensa é a nossa mente. Então cuida da sua mente. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 6 que nós devemos ter um capacete, o capacete da salvação na nossa cabeça, para que o inimigo, lançando os dardos inflamados, que são flechas, e não é apenas flecha, a flecha só já faz um estrago legal, mas se ela tem fogo na ponta, é como eles colocavam às vezes um tecido enrolado com óleo, botavam no fogo e via aquelas flechas incendiárias, e podia não somente prejudicar na sua chegada, né, no seu poder de penetração daquela lança, daquela flecha, mas também ela podia provocar fogo. Então talvez caísse perto do soldado que estava meio escondido no meio da mata, se tivesse folha seca ali, ele ia ter que sair fugindo dali, ou algo parecido, talvez a roupa comece a pegar fogo e você acaba se ferindo e se tornando vulnerável para que o inimigo então alcance um êxito contra você. Então nós vimos que nós temos que ter um relacionamento com as pessoas que nos cercam, e um relacionamento saudável com os irmãos, começando dentro da igreja, na nossa casa. Então nós temos que ter um bom relacionamento, nós temos que amar e respeitar o nosso próximo, devemos tratá-lo bem. Jesus dá uma máxima quando ele ensina o Sermão do Monte. Nós ouvimos a leitura aqui do capítulo 6, do verso 19 até o 24. Mas no capítulo 7, verso 12, Jesus dá um resumo. Ele diz: assim como você quer que os outros façam para você, você deve fazer para eles. Então nós devemos agir proativamente, sempre agir proativamente, sempre agindo. E é isso que Pedro fala. Se você já está em 1 Pedro, olha no capítulo 3, versículo 13, olha só o que ele fala: quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Se você faz o bem, quem é que vai te perseguir? Quem é que vai te fazer mal? Você pode andar tranquilo, você pode andar seguro, mas isso também não é garantia de que não possam acontecer alguns infortúnios, alguns problemas na nossa vida. Por isso o verso 14 ele então diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Olha só, tem uma bênção para nós. Deus tem uma bênção para nós. Amém? Você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Você vai receber a bênção do Senhor. No capítulo 3, ele diz que existe uma bênção para nós. Então nós precisamos buscar essa bênção de Deus, que é a vida eterna, é a vida com Cristo, porque nós somos apenas peregrinos, e é este o tema principal da carta de Pedro. Ele lá no versículo 1 ele já começa falando sobre isso. Então nós vamos ler hoje o versículo 24 até o 3 do capítulo 2. 1 Pedro 1, 24 ao capítulo 2, verso 3, que diz assim: porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
E essa palavra, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Quer dizer, nós somos finitos, nós somos peregrinos, passageiros, como a relva, a nossa existência nesse mundo é muito rápida. Portanto, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Amém? Vamos orar? Pai querido, abençoa, Senhor, esta palavra em nosso coração, assim como tens abençoado, Senhor, o restante dela, do nosso relacionamento com o nosso próximo, assim como também nós estudamos domingo passado, nosso relacionamento contigo, Pai. Jesus é o exemplo máximo para esse relacionamento contigo, e Ele hoje está sentado ao teu lado direito, e Ele voltará para nos buscar, e Ele prometeu, Ele disse, onde eu estou, vocês vão estar também. Quando tudo estiver pronto, eu vou voltar. Quando nós vemos os sinais acontecendo no mundo que nos cerca, nós percebemos que a volta do Senhor se aproxima muito, está próximo essa volta. Senhor, que nós estejamos atentos, alertas, não dormindo, mas acordados, não somente com a nossa lamparina na mão, mas também com vasilhas, com óleos sobrando, para nos encontrar contigo, Senhor Jesus, para as bodas do Cordeiro. Em nome do Senhor, que é o Cordeiro de Deus, Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Pai, que Teu Espírito Santo venha abrir nossa mente, destravar todos os recônditos da nossa mente, as gavetas fechadas, que elas sejam abertas e que o Senhor vasculhe na nossa mente o que é necessário para que possamos estar prontos para receber da presença do Senhor e do Seu ensino. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos meditar então hoje no cuidado pessoal. Esse texto termina no versículo 3 dizendo que se vocês já provaram que o Senhor é bom, vamos fazer uma dinâmica? Eu digo, Deus é bom e vocês dizem o tempo todo. Aí eu digo o tempo todo, vocês dizem Deus é bom. Vamos lá? Deus é bom? O tempo todo? Deus é bom? O tempo todo? Amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é fantástico. O mundo não pode entender o amor de Deus. Jesus diz para os seus discípulos naquela última noite, Ele está ali orando com os seus discípulos, Ele diz, olha, o mundo não pode receber o amor de Deus, o mundo não pode receber o Espírito Santo, eles já rejeitaram, eles querem outros prazeres, é aquilo que nós acabamos de ouvir, não dá para servir dois senhores, ou a gente vai se devotar a um e desprezar o outro, ou vice-versa. Ou a gente se dedica a Deus e faz do nosso trabalho um bico, ou a gente vai fazer do nosso trabalho o nosso Deus e da igreja e do povo de Deus um bico. Não pode ser assim. Jesus diz no Evangelho de Mateus que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Estas questões de vestimenta, do necessário para o corpo, a água, por exemplo, o alimento, Deus sabe que nós necessitamos de tudo isso. Se Ele alimenta os passarinhos, por que Ele não vai alimentar a gente? Se Ele deu o próprio Filho dele para morrer por nós, gente, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Amém? Primeira lição que eu aprendo com esse texto está no versículo 24. Ele diz que nós somos frágeis. A nossa vida é frágil. Essa semana, então, as notícias percorreram o mundo sobre a fragilidade da vida, sobre a tentativa da ganância daqueles que talvez deixaram de abastecer aquele aeroplano, aquele avião. Mas isso mostra a falha humana, literalmente falha humana. E quando nós olhamos para nós vemos falhas. E quando nós olhamos para os nossos irmãos, nós vemos falhas também. E então a gente começa às vezes a se incomodar por causa da falha do outro,
e a gente deixa de olhar para a trave que está no nosso olho. Então, o conselho de Jesus qual que é? Cuida do cisco, da trave que está no seu olho, e aí você vai enxergar bem, você vai poder andar de maneira tranquila, e o seu irmão vai perceber que você venceu aquilo na sua vida. Ele vai dizer, cara, me ajuda, como é que eu faço para me libertar disso? Isso é o discipulado 1 a 1. Quando a gente percebe que o discípulo da gente está enfrentando uma dificuldade, a gente vai e chega junto com ele e diz, olha, Jesus vai te dar força, estou aqui para orar por você, me liga, seja de madrugada, seja no fim de semana, quer seja oportuno ou não, me liga, não deixe que a tentação te leve a fazer algo que seja prejudicial à sua vida com Deus. Cuidado pessoal. Nós devemos cuidar de nós mesmos. Nós devemos ter um cuidado muito grande conosco. Nós estamos então vivendo aqui um período de brevidade. Conscientes da nossa fragilidade, conscientes também de comportamento que devemos abandonar. Nós temos que ter consciência, não somente de que nós somos frágeis, mas o que Pedro diz aqui, no capítulo 2, verso 1, ele diz que nós temos algumas coisas que nós temos que abandonar. Se nós cuidamos de nós mesmos, nós vamos cuidar da nossa vestimenta, nós vamos cuidar dos nossos dentes, nós vamos cuidar dos nossos olhos, nós vamos cuidar dos nossos pés, nós vamos ver que tipo de calçado a gente calça, que roupa a gente veste, não é assim? Então, no cuidado pessoal, o que nós devemos abandonar? Pedro dá algumas dicas aqui. A palavra abandonar é a palavra grega apotitemi, que é colocar de lado, tirar do caminho, remover. Quando o autor do livro aos Hebreus, no capítulo 12, ele fala que nós temos uma carreira, uma corrida. Ele diz, desembaraçando de tudo que nos atrapalha e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta, olhando então para Cristo. Ele venceu a carreira, e agora nós também podemos vencer, basta que nós não fiquemos olhando para outro lugar, como Pedro fez. Ele parou de olhar para Jesus e imediatamente ele começou a afundar no mar. E então ele gritou, socorro, Jesus, me ajuda. Pedro sabia nadar. E por que eu sei isso? Porque ele é pescador. Em João, no capítulo 21, os discípulos estão pescando, e quem é que está lá junto com eles? Pedro. E quando eles reconhecem que é Jesus que disse para eles, olha, joga a rede para o outro lado. E eles jogaram a rede, pegaram 153 peixes grandes, e eles reconheceram que aquela habilidade, aquele poder, aquele conhecimento e aquela autoridade não era de qualquer pessoa. Então eles disseram, é o Senhor. E Pedro se atirou na água, e quando eles chegam na praia, Pedro já está lá conversando com Jesus. Pedro veio nadando, mais ou menos 90, 100 metros eles estavam para dentro do mar da Galileia. Então, Pedro era bom na braçada, ele sabia nadar. Mas por que Pedro pede socorro para Jesus naquela hora? Porque ele percebeu que aquilo ali não era simplesmente um afundar na água natural, mas era um afundar espiritual. Quando nós deixamos de olhar para Cristo, as circunstâncias à nossa volta passam a ser o objeto de nossa observação, nós começamos a afundar. O texto nos diz, em Mateus 14, que fala sobre esse episódio, que Pedro começou a reparar no vento e nas ondas. São as circunstâncias que nos cercam. Então, se você deixar de olhar para Jesus, fatalmente você vai afundar. Eu também. Pedro afundou. Ou seja, é necessário gritar por socorro ao Senhor. E Jesus é bom. Jesus é bom. Ele vai lá, estende a mão, ele socorre Pedro. Pedro volta caminhando com Jesus por sobre as águas. Não voltaram nadando.
voltaram caminhando. Jesus não foi arrastando Pedro lá no fundo, só com um braço para fora da água. Não, ele podia nadar. Eles voltaram caminhando. Quando nós recebemos o socorro de Jesus, Ele nos faz caminhar de novo. É maravilhoso. E é isso que Pedro está dizendo. Se é que vocês já tiveram prova, vocês já provaram que Deus é bom. Deus é bom. Romanos 2, verso 4 nos diz: você ignora que é a bondade e a misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Então por que você quer que o outro faça o que você quer? Tenha paciência com ele também, porque Deus tem paciência contigo. A graça de Deus deve ser o que nos motiva o tempo todo. E é isso que Pedro diz. Ele diz: esperai inteiramente na graça que será revelada. Esperai inteiramente na graça. Não dá para nos fortalecer em nossa própria capacidade. O versículo 10 diz: foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós. Há uma graça maravilhosa que Jesus nos revela. Então, a primeira coisa que ele fala, que nós precisamos nos livrar daquilo que nos prende, da maldade. É fácil vencer um mau hábito hoje. É mais fácil vencer um mau hábito hoje do que amanhã. Então nós temos que abandonar algumas coisas. Abandonar a maldade, o mal. A palavra ali que Pedro coloca, ele diz que a maldade é algo que nos prende. Tiago também diz isso. Tiago 1:21, ele diz que nós devemos deixar de lado todo acúmulo de maldade. Na verdade, nós não somos maus, nós fazemos maldade. Mal é Quando Jesus ensina a gente a orar, ele diz assim: mas livra-nos do mal. Ele não diz: mas livra-nos de males, mas do mal. Deus é bom. Quando aquele jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, ele diz: olha, só tem um que é bom, é Deus o Pai. Ele é bom. É tão prova da bondade dele que eu estou aqui morrendo por você. Mas existe o mal, Satanás. Diz que o menino na escola, ele estava conversando e a professora falando sobre medos. E aí o menino falou assim: olha, eu tenho medo disso. Outra menina disse: eu tenho medo daquilo, do bicho papão, da mula sem cabeça. E aí de repente disse: eu tenho medo do Malaman. O Malaman? Mas que Malaman é esse? Tem o Superman, tem o Batman, mas o que é o Malaman? Ele falou assim: que toda noite a mãe ora e falou assim: mas livra-nos do Malaman. Então deve ser um homem muito mau, né? Mas gracejos à parte, Satanás é mau. Nós fazemos maldades. Se você olhar para uma criança, antes de saber falar, antes de saber caminhar, ela já faz maldade. Quando ela percebe que a mãe pega uma outra criança no colo, ela é capaz de furar o olho da outra com o dedo, porque arranha a outra, morde. Quantos meus netos chegam em casa, o meu neto que está indo na escolinha lá em Frederico, ele volta para casa com sinais de mordida. Tem um menino lá que é danado e apto a mordiduras. Parece um cachorrinho, ele vive mordendo. E o meu neto está lá sempre com uma mordida, ou nas costas, ou na perna, ou no braço. Não precisa ser adulto para fazer maldade. Podemos fazer maldade. Conta-se a história de um homem que estava internado num hospital e no mesmo quarto havia um outro que tinha problema de água no pulmão. E então, é uma história que eu li numa revista
quando eu estava no seminário, mas aquele me marcou. O nome dele é A Janela. Talvez você já tenha lido sobre isso. Já leram? Não? E aquele homem, então, ele sentava e eles tiravam a água do pulmão dele, uma vez ao dia. E aí o outro ficava deitado por causa de um problema na coluna, ambos idosos. Mas aquele que, enquanto ficava sentado, ele narrava para o outro o que ele via pela janela. Ele disse: olha, tem um lindo parque, tem um lago, os casais de namorados, eles se dando a mão, namorando, andando, e cisnes nadando naquele lago, e as árvores, atrás das árvores é possível ver os contornos da cidade. E ele, enquanto ele narrava aquilo acalmava o coração daquele outro homem que não tinha acesso a nenhum tipo de distração, como televisão ou coisa assim. Mas no coração dele começou a nascer um desejo de olhar pela janela. E quanto mais ele fazia, mais aquele desejo aumentava no coração dele. De repente ele tinha tanta vontade de sentar ali perto da janela, ou que a cama dele fosse colocada do lado da janela para ele poder ver aquele lago. Aquilo foi crescendo, e numa daquelas noites, aquele homem ao lado dele, que estava com água no pulmão, ele tentou alcançar a campainha para chamar a enfermeira. Ele estava se sufocando com a água no seu pulmão, e ele observou tudo aquilo, e ele não tocou a campainha para chamar a enfermeira, porque ele queria sentar ou ter a sua cama daquele lado do quarto para olhar pela janela. No outro dia cedo, chega a enfermeira e encontra o homem morto. E eles tiram o corpo, e então, quando estão tirando o corpo, trocaram a roupa, ele pediu: olha, é possível eu trocar de cama? A enfermeira disse: sim, com certeza. Logo vamos providenciar. Aí chamaram os outros enfermeiros, pegaram aquele homem e colocaram na cama ao lado da janela. E no seu esforço máximo, quando saíram os enfermeiros, ele tentou olhar pela janela e viu um paredão de tijolos. Aquele homem agiu com maldade. O desejo dele era ver o seu companheiro de quarto morto, porque ele queria olhar pela janela. A cobiça não precisa ser a cobiça de querer um palácio. Às vezes pode ser coisas pequenas. Então a maldade, ela é real. E Tiago fala do acúmulo de maldade que nós devemos abandonar. Outra coisa que Pedro fala que nós devemos abandonar é o engano. A palavra ali é dolo. Quando Pedro fala de Jesus no capítulo 2, ele diz que na boca de Jesus não houve nenhuma palavra dolosa. Não foi encontrado nenhum dolo. Então o que é dolo? Significa atrair com engano, astúcia, fraude ou malícia. Engano. É como talvez algumas plantas que são carnívoras, elas têm uma armadilha. Então o passarinho ou o inseto, ele vem com uma proposta, e quando chega ali, ele é apanhado, suas patas ficam presas e ele é pego na armadilha. Engano é isso. É você atrair o seu semelhante para uma roubada. É você tentar levar vantagem de acordo com o prejuízo do seu próximo. Então o engano a gente tem que deixar de lado. Terceira coisa que Pedro disse que nós devemos deixar de lado é o fingimento. Abandonar o fingimento. A minha palavra diz fingimento, algumas outras palavras diz hipocrisia. A palavra hipocrites é uma palavra grega que era usada para designar os atores. Os atores que atuavam no teatro eram os hipócritas. E aí Jesus diz para os fariseus: vocês são atores. A gente pensa assim: nossa, é uma palavra assim ofensiva, né? Hipócrita. Não, é fingido. É fingimento.
A palavra usada para os artistas significa ato de responder como um artista de teatro. A gente tem um outro desejo no nosso coração, mas aquela pessoa chega para a gente, oi, bom dia, né? E aquele sorriso assim, que não é verdadeiro. A gente precisa tratar isso no nosso coração. Se a gente não tratar isso no nosso coração, nós vamos ser reprovados por Deus. Deus está olhando o nosso coração. Às vezes a gente diz, Deus olha o coração, mas às vezes nós não olhamos o nosso coração. Por isso que nós temos que ter o cuidado pessoal, ele é nessas áreas. Como é que a gente está cuidando da gente mesmo? Paulo fala para Timóteo, na casa tem muitos utensílios, tem copo, tem jarras, tem vasos, alguns são para honra, outros para desonra. Se você se limpar, você vai ser um objeto de honra. Eu me lembro de um livro que eu li faz alguns anos, já talvez uns 18 anos atrás, e esse pastor, se não me engano, John MacArthur Jr., ele diz, olha, se você vir me visitar, na minha casa eu tenho um jogo de copos de cristal, mas eu também tenho aqueles outros copos comuns. Imagina que você queira tomar água e eu lhe mostre a minha coleção de copos de cristal, mas você percebe que eles estão empoeirados e marcados com digitais, mas os outros copos comuns, o cristal Sika, de massa de tomate, né? Na nossa época, quando eu era criança, a mãe comprava massa de tomate da marca Sika porque vinha um copo. Então a gente tinha coleção de copos em casa de massa de tomate, de extrato de tomate. Eu acho que até hoje devem vender ainda. Vendem, né? É atual, o cristal Sika é atual. E aí, você vê o copo de cristal Sika limpinho. Qual que você vai escolher para beber água? Se nós fazemos essa escolha, por que Deus faria uma escolha diferente? Será que Deus é menos esperto que a gente? Então, Paulo fala para Timóteo o seguinte, meu filho na fé, se limpa dessas coisas. No capítulo 2, verso 1, diz que Paulo fala para Timóteo, meu filho na fé. No versículo 2 ele diz, olha Paulo, Timóteo, aquilo que eu passei para você, você passa para outros, que devam passar para outros, e assim por diante. Ali no versículo 2 nós temos 4 gerações de discipulado. Então nós precisamos acompanhar. Se você tem um discípulo lá na sua célula, alguém que você está aconselhando, ajudando, ajude essa pessoa. Ajude essa pessoa a deixar de lado essas coisas, porque Deus tem grandes bênçãos para derramar sobre a nossa vida, gente. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Essa vida plena é já para esse mundo. Porque onde é que o inimigo vem para roubar, matar e destruir? É nesse mundo. Se Jesus veio para nos dar vida plena, não é na eternidade. Lá com certeza, a vida eterna. Mas já é aqui. Às vezes a gente fica só olhando para o céu, para a eternidade. Não, o texto dentro do contexto nos ensina que Jesus está falando que vida plena é para essa vida. É um contraponto com aquilo que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio, ele não disse, eu vim buscar vocês. Não, eu vim para que vocês tenham vida. Tenham tempo presente, tenham vida. E vida abundante ou vida plena. Ok? Então, tem uma vida plena para você, irmãos. Não deixe que essas coisas tirem esse privilégio de você. Outra coisa que nós devemos abandonar é a inveja. Ser destruído, perecer, num sentido ético, corromper, depravar. Esse é o significado da palavra grega. Invejar é desejar o objeto que pertence ao outro. Ao passo que ciúme é desejar estar no lugar da outra pessoa. Por isso que quando há um problema conjugal, existe o ciúme. Ciúme. A inveja é querer o que o outro tem. O ciúme é desejar estar no lugar da outra pessoa. Mais ou menos por aí, para simplificar um pouco mais. E, por último, difamação ou maledicência, que é calúnia. O que Pedro está mostrando
é que a maldade vai num crescendo. E o final é que acaba nos contaminando completamente. Uma pessoa contaminada, adoece. Você já viu uma pessoa contaminada adquirir saúde? Tipo aqueles heróis da Marvel e assim por diante, que eles é picado por uma aranha atômica lá e ele vira o Homem-Aranha. O outro teve um contato com outro produto tóxico e virou talvez o Homem Elástico, o Tocha Humana, a Coisa, a Mulher Invisível e assim por diante. Pelo contrário, quando você se contamina, pode se preparar para morte. Quem adoece, morre. Aquilo que é vendido nessa propaganda é propaganda enganosa, isso é engano. E engano. Me lembro que o meu filho mais novo, está com 20 anos agora, tinha propaganda na televisão de uma sandália, de um tênis, não me lembro muito bem, e o menino saltava e a câmera pegava, focava ele de baixo. Daí a gente comprou um tênis desse para ele. Ele disse: pai, esse tênis é poderoso, né, pai? Eu posso subir em cima da casa num pulo. Eu falei: não, filho, isso é propaganda enganosa, deixa eu te explicar. Não, isso não é verdade. Mas quanta mentira não é repassada para a gente, quanto engano acontece no nosso coração. A doença é o sintoma de que estamos morrendo. Então, olhando o versículo 24 e 25, Pedro está falando: olha, a nossa natureza ela é passageira. Essa é a palavra que foi evangelizada para vocês. Foi dito para vocês: vocês estão aqui só por um período de tempo. Deus não engana ninguém, Deus fala a verdade. Deus é fantástico. Ele não se abala diante da opinião do mundo. Mesmo que o mundo diga: Deus não existe, ele se ri. Ele se ri. O Salmo 2 nos diz isso. Deus lá do alto céu, ele dá risada. Deus deve ter um senso de humor muito grande. Deus deve ter um senso de humor fantástico. Porque se fosse a gente tinha torrado esse mundo já um monte de vezes, não é verdade? E aí a gente fica assim: puxa vida, mas Deus é bom. E é isso que Pedro diz: olha, se vocês já experimentaram que Deus é bom, então agora façam isso. Então o que nós devemos fazer? Já que nós temos algumas coisas que nós devemos abandonar, porque nós entendemos que a nossa vida é passageira aqui, a gente não tem tempo de ficar brincando de ser gente, e a gente não pode brincar de ser estrangeiro. De fato a gente é um estrangeiro. Tem coisas que nós devemos fazer, nos equipar. Primeiro, estar consciente então da nossa fragilidade, consciente do comportamento que devemos abandonar e consciente de princípios que devemos cultivar. Cultivar. O que nós vamos cultivar? Pedro então dá alguns exemplos. Primeiro, que somente a palavra de Deus pode nos alimentar espiritualmente. Pedro fala assim: olha, vocês têm que desejar o genuíno leite espiritual. Deus vai saciar a sua fome na medida da sua fome. É mais ou menos aquilo que Jesus fala para aquele homem que convidou ele para jantar na casa dele. O nome dele era Simão. E de repente ele está ali jantando, entra uma mulher e começa a lavar os pés de Jesus. E ela, com as suas lágrimas, começa a derramar suas lágrimas sobre os pés de Jesus, começa a secar os pés de Jesus com seus cabelos, começa a beijar os pés de Jesus, unge os pés de Jesus com um perfume. E aí aquele homem olha assim: ah, se esse fosse profeta, ele sabia que mulher é esta que está tocando ele. Aí Jesus diz para ele: olha, Simão, eu tenho uma coisa para dizer para tu. Desculpa, Patu. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Tinha dois homens, tinham dívida. Um devia 50 reais, o outro 50 mil reais.
Ambos deviam para o mesmo credor. E ele perdoou a dívida dos dois. Qual você acha que vai ficar mais feliz e amar mais aquele que perdoou? Ele disse, olha, aquele que foi perdoado uma dívida maior. Isso não, você fez um bom julgamento. Eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo na face, ela não para de beijar meus pés. Eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés, ela lava meus pés com as suas lágrimas e seca com seus cabelos. Você não derramou óleo sobre a minha cabeça, ela está derramando óleo perfumado nos meus pés. Então, na medida da sua fome, você é saciado. Se nós temos fome e sede de Deus, Deus vai saciar. Olha quantas vezes a Bíblia diz, Jesus diz, quem tem sede vem a mim e não morra de fome, beba. Isaías fala que nós devemos ir para ele comprar pão e vinho sem dinheiro. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão ou naquilo que não satisfaz? Isaías diz, a gente tem que ir para Deus. Agora Amós capítulo 8 verso 11, ele nos diz de um outro tempo que está pertinho de acontecer, um tempo que Deus vai lançar fome sobre a terra, não de comer pão e nem beber água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E as pessoas vão sair procurando a palavra do Senhor, de mar a mar, e não vão encontrar a palavra do Senhor. Hoje nós podemos nos saciar, a gente tem Bíblia de tudo que é tipo, Bíblia de estudo, Bíblia, linguagem de hoje, Nova Versão Internacional, Almeida Revista Atualizada, King James, tudo traduzido para o português. Você pode acessar, você pode ter o teu telefone, smartphone, no seu tablet, você pode ter Bíblia que você ouve a leitura da Bíblia. Gente, é tão facilitado hoje para a gente se encher de Deus. Está tão facilitado, mas aí se a gente não tem fome, o que a gente vai fazer? A gente não vai se encher de Deus. Então nós devemos ser pessoas que se alimentam espiritualmente da palavra. Segundo conselho de Pedro é que o crescimento vem de Deus. Ele diz, olha, desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, a fim de crerdes, ou crescerdes, a fim de crescerdes. O que o leite faz? Ele alimenta, traz saúde para a criança, e naturalmente o que acontece? Ela cresce. O crescimento vem de Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz, olha, irmãos, vocês estão divididos. Uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí outros dizem, eu sou de Cristo, é o mais espiritual, né? Mas não deve se dizer quem é Paulo, quem é Pedro, ou quem é Apolo. São apenas servos. São apenas servos, nada mais que isso. Nós não passamos de servos. Jesus disse, entre vocês eu sou como aquele que serve. Então, na verdade, como pastor aqui, a gente não passa de um garçom. Um garçom. E o garçom serve. Ele serve a igreja do Senhor Jesus com aquilo que é mais genuíno, o genuíno leite espiritual. E aí, então Paulo fala assim, eu semeei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É Deus quem faz a semente germinar, é Deus que faz a semente crescer, é Deus que faz a semente produzir fruto, amadurecer. E a semente está no fruto. Então nós vamos reproduzir. E por último ele fala, e não menos importante, penúltimo, ele fala que Deus nos escolheu com um propósito, a salvação. Ele já diz isso no capítulo 1 mesmo, ele diz no versículo de número 9, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. O objetivo de Deus para nós é vida eterna. Então, por último, a consciência de que Deus é bom. Deus é bom. O diabo não presta, não vale nada. Então a gente não pode dar ouvido para ele. Ele é enganador. O tempo todo ele está enganando. Ele quer enganar a gente. E ele vai usar coisas que nos atraem. Ele não vai usar
usar coisas que não nos atraem. O inimigo das nossas almas é muito astuto, ele vai usar coisas que você vai dizer, é tudo de bom, é isso que eu queria. Abre teu olho, fica atento, fica alerta, não se deixe enganar, não se deixe enganar. Todo dom perfeito, toda dádiva perfeita, Tiago fala, vem do Pai das luzes, vem de Deus, vem de Deus. Então, a luz de Deus, ela tem que ser lançada sobre o nosso coração, para que nós sejamos fortalecidos contra as armadilhas do inimigo das nossas almas. E no capítulo 4, verso 19, Pedro escreve, portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Paulo escreve aos Romanos 12, 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mateus 5, lá no finalzinho do capítulo 5, Jesus diz que quando nós fazemos o bem, nós nos tornamos filhos de Deus. Porque Deus é bom. Deus é bom. E então nós precisamos agir com bondade também. A Bíblia fala sobre duas palavras significando o nome de filhos. A palavra teknon e a palavra huios. A palavra teknon é a palavra que diz que uma pessoa que nasceu de mim, ele é meu filho. Eu não preciso criar ele. Mas a palavra huios é o filho que parece com o pai. É a filha que parece com o pai ou com a mãe, que faz as mesmas coisas. Por isso que tem aquele ditado, tal pai, tal filho. Tal mãe, tal filha. Então, nós precisamos agir de acordo com o agir do nosso Pai. Ok, amados? Vamos nos colocar em pé e orar? Eu não sei se Deus falou contigo em alguma dessas áreas que talvez precisa ser mudado na sua vida. Eu não sei, esses conselhos de Pedro, se eles são válidos para você. Para mim são válidos. Porque cada dia, quando eu olho no espelho, eu vejo que eu preciso tomar banho, preciso passar um pente no cabelo. Eles são rebeldes. O nosso coração é um terreno muito fértil. O inimigo, ele quer lançar sementes que prejudicam a sua alma, o seu comportamento, o seu relacionamento com Deus. No capítulo 3, verso 7, Pedro fala assim, olha, o casal deve estar em harmonia. Porque se o casal estiver em desarmonia, as orações de vocês vão ser impedidas. E aí vocês não vão ser ouvidos por Deus. E o que o inimigo quer? Cortar a nossa comunicação com Deus. Porque quando você corta a comunicação de uma cidade, fica fácil dominar ela. Mas quando aquela cidade tem comunicação com outras cidades, o exército pode acampar ali, mas vem um outro exército em socorro. Amém? E nós estamos enfrentando lutas. No capítulo 5, verso 8, Pedro diz que o diabo, nosso adversário, ele está ao derredor, rugindo, procurando alguém para devorar. Vamos resistir firmes. Amém? Pai, eu te agradeço por essa palavra, pela palavra que o Senhor nos confronta com o nosso coração, com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Senhor, eu sei que o Senhor tem muita coisa para nos ensinar. Pai, a nossa vida é tão breve nessa terra. Nós somos aqui peregrinos, passageiros. Pai, nós não queremos dormir, mas queremos estar atentos e alertas e queremos aprender cada dia mais sobre como viver uma vida em comunhão contigo, Pai. A colocar a nossa cabeça no travesseiro, conscientes de que nós cumprimos com o nosso dever, aquilo que agrada ao Senhor. Pai Celeste, abençoa também a celebração dessa ceia. Pai, que nós possamos celebrar essa ceia com alegria no nosso coração e glorificar o nome do Senhor, Pai. Nós oramos assim, no nome precioso daquele que por nós entregou a sua vida e nos resgatou. O nome de Jesus, que derramou o seu sangue puro, para que nós fôssemos purificados dos nossos pecados, do acúmulo de maldade e de qualquer tipo de dolo ou de engano que possa estar no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, nos limpa e nos purifica. Queremos andar em comunhão contigo, Pai. Queremos andar em comunhão com os irmãos e queremos também cuidar bem da habitação do Teu Espírito Santo,
que é o nosso corpo, a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém.